Você já deve ter visto na família, nas ruas ou até mesmo aí na sua casa aquele tipo de criança que precisa estar sempre em evidência. Claro que existe uma fase do ego em que ela mesma se considera o centro do universo, mas aos poucos essa fase precisa passar. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Aí essa criança atrapalha a aula, dá um trabalhão em casa, nas ruas. O que fazer? Quem conta pra gente é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, garotada chama atenção, mãe, o pai entra no meio da conversa do adulto. Isso. Até que idade isso é considerado, vamos dizer, normal, aceitável? Então, na verdade, a gente não deveria aceitar esse tipo de comportamento desde quando a criança é pequena, porque a criança, ela adentrou a família, não é a família que está no ambiente da criança. Então, a criança precisa ser ensinada desde pequena que ela pertence a um ambiente que já foi formado. Então, na realidade, em teoria, né, a família não deve se adaptar à rotina da criança, e sim o contrário, a criança se adaptar à rotina, né? Só que, infelizmente, hoje em dia a nossa rotina mudou muito, nós trabalhamos além da conta e a gente precisa medir um pouco a questão da nossa atenção para as crianças, né? Então, naquela tentativa de suprir talvez a falta que a gente faz, a falta de atenção, né? Porque a gente está nessa loucura, trabalhando o dia inteiro. Então, a gente acaba permitindo além da conta, coisa que na nossa época, enquanto nós éramos pequenos, não era permitido. Por exemplo, na minha casa, por exemplo, não era permitido que enquanto adultos conversassem, eu estivesse no meio, né? E hoje em dia não é isso que acontece, por exemplo, na minha casa também, né? Então, essas questões de permissividade, né? Permitir esse contato exacerbado com as crianças, né? Tem atrapalhado essa questão da educação também. Então, na verdade, a criança até os 6 anos, ela está na fase do egocentrismo. Então, tudo é para ela, né? Então, ela precisa ser o centro da atenção, tudo ela faz, tudo aquilo que ela faz é o melhor, nada que o outro faz é bom, sabe? Aí começa a fase da mentira. Se depois dos 7 anos, 6 anos e meio, a gente não começa a diminuir essa fase do egocentrismo, aí nós temos crianças com mais de 7 anos, com 8, 9, 10 anos, adolescentes mentirosos, crianças sem limite, crianças sem responsabilidade, porque tudo lhe é permitido, né? Então, por isso que a gente precisa controlar nessa fase até os 6 anos de idade. E o ideal é falar sério mesmo com a criança. Sim, a gente precisa colocar os limites, né? Aquilo que eu não quero que aconteça na minha casa, eu preciso deixar bem claro desde cedo. Acontece que as crianças, elas se acostumam com essa, né, permissão dos pais e elas testam, né? Se eu falo uma vez, não, aí a criança entendeu, não. Na outra vez ela vai, você deixa e não fala nada. Então, opa, aquele dia eu não podia, hoje eu posso. Então, vai acontecendo, a criança vai tornando esse mau comportamento, entre aspas, como rotina, como uma coisa normal. De vez em quando a minha mãe briga, outras vezes ela não briga. Então, eu posso fazer, que talvez não vai acontecer nada, né? Agora, se todas as vezes que a criança repetir aquele ato que você não gosta, você cortar, com certeza ela vai aprender que aquilo é errado e não vai mais fazer. O que a gente observa muito é que às vezes a criança fica, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, e fica naquela, né, é aquela luta para conseguir mesmo a mãe falando não. É porque falta uma postura mesmo do adulto, se vier com uma postura firme, ela vai entender, Claro. ou não adianta muito, às vezes tem que ser mais decisiva ainda. A gente precisa, o não é não, né? Só que, na maioria das vezes, o não pode virar um talvez. Da forma como você fala não, a criança entende não como não, mas sim como talvez. E esse talvez tem grande probabilidade de se tornar um sim. Quanto mais a criança insiste, se ela insiste, e no final das contas você faz aquilo que não era para ser feito, todas as vezes ela irá insistir, né? E cada Ela vez não tem limite para insistir. Isso, né? Cada vez ela vai insistir mais. E a gente às vezes cansa, né, com essa situação. É mais fácil você entregar aquilo que a criança quer ou permitir que ela faça do que você ficar com aquela criança o dia inteiro falando: mãe, mas eu quero, mas o fulano pode, o fulano é fulano, né? Quantas vezes você já não viu isso? O fulano é fulano e você é, né? Então, a gente precisa desde pequeno cultivar esse tipo de comportamento. O não é não. Talvez, se eu falar talvez, pode ser que sim. Agora, se eu falei não, é não, né? E a gente tem que ficar firme nessa posição. Cada vez que der o braço a torcer, vai ter problema depois. Isso, é bem isso mesmo. E esse é um comportamento que acaba se repetindo na escola também? Com certeza. Geralmente, quando a criança ela chama atenção em casa,
no ambiente escolar ela também vai chamar atenção, principalmente quando a criança é o centro das atenções em casa. Imagina, se em casa alguém faz tudo o que eu quero, em outro ambiente eu também vou querer que as pessoas façam tudo aquilo que eu quero. Se eu não entendo não em casa, eu também não vou entender o não em outros ambientes. Então, por isso que essa educação deve partir de casa. E na escola, né, geralmente a professora sempre chama os pais para conversar sobre o comportamento, né? E tem mães que, inclusive, ficam até bravas com a professora, porque às vezes a professora foi um pouco mais firme com a criança, né? Mas esse tipo de comportamento é importante, faz parte da formação da personalidade da criança, então a gente precisa, sim, ser incisivo naquilo que é correto, né? Esse excesso de permissão pode criar, inclusive, adolescentes frustrados depois, né? Pode, inclusive, assim, despertar para algumas síndromes psicológicas, né? Por exemplo, o transtorno desafiador opositor, né? O TOD, que a gente chama. Esse transtorno, ele é um transtorno que ele pode ser exacerbado pela falta, entre aspas, de educação. Então, quando a gente permite demais, a gente pode cultivar, se a criança tiver tendência, se a criança tiver histórico na família de depressão e outras, né, outras complicações, a criança pode adquirir um transtorno psicológico como esse, que vai ser um pouco mais trabalhoso para depois ter um tratamento eficaz, né? Então, a criança sofre, a família sofre, todo mundo sofre. Então, é mais fácil a gente intervir nesse tipo de comportamento que você não gosta, que você sabe que é errado, quando ele começa a acontecer, do que você deixar postergar, né? Agora, o não é bom que venha sempre acompanhado de um porquê? Sim, e muitas vezes a gente não quer falar o porquê, muitas vezes a gente tem vergonha de falar o porquê, né? Ou assim, falar, não vou te explicar por quê, porque você já sabe. Não, se você repetiu 10 vezes aquilo, não, porque vai te machucar. Não, porque eu não quero que você faça. Daí a criança fala assim, tá, mas você não quer por quê? Então, explique, dê a razão, né? Quando você coloca o porquê na criança, vai ser fácil depois, quando ela questionar alguma coisa para você e você perguntar para ela, mas por que você fez isso, né? Se você não é acostumado a dar a resposta para a criança, você também não pode cobrar esse tipo de resposta, né? Então, por isso que afirmar o porquê, dizer sempre o porquê está ficando de castigo, o porquê você não vai fazer tal coisa, porque eu não vou comprar tal coisa para você, porque agora não é hora disso. É importante sempre frisar essas explicações. E não dar o braço a torcer. Isso é o mais difícil, mas a gente precisa ser firme aí no não do não, né? É hora de ter paciência, Com certeza. Trabalhar a paciência. Isso mesmo. Obrigada pelas informações, que agradeço, viu?